né? Então, o que acontece? A gente, quando tá nesse mundo, a gente começa, quando entra, né, o início. Como é o início de um consultor? A gente entra, né, decide, vou ser consultor, vou ser um especialista, quero ajudar as pessoas, como a gente falou ontem, e faísca. A gente quer ajudar as pessoas, né, Faísca? Quer deixar a nossa marca, o nosso legado no coração das pessoas e fazer, colocar o nosso conhecimento, a nossa essência à disposição para transformar realidades, e a gente começa sem, muitas vezes, ter as realidades para serem transformadas, né? Tu sabe, pô, eu queria ajudar muito mais gente com o meu conhecimento, e aí tu sai da empresa que tá trabalhando, abre uma empresa de consultoria e não necessariamente você tem alguém já ali querendo o seu serviço, né? Então, a ideia hoje é a gente bater um papinho sobre isso, sobre como começar nesse mundo da consultoria, como dar os primeiros passos. Rodrigo, seja bem-vindo, tudo bem? Como dar esses primeiros passos, como iniciar nesse mundo da consultoria. Então, a primeira dica, né, a primeira sugestão é que você busque trabalhar a sua imagem. Então, é muito importante, né, que as pessoas saibam o que você está fazendo. Então, às vezes, a gente acha que é óbvio. Às vezes, a gente acha que todo mundo olha na nossa cara e tá escrito, sou consultor de empresa, posso te ajudar? E não é assim. Às vezes, a gente pensa, oi, Angel, boa noite, tudo bem? Às vezes, a gente pensa que a consultoria ela é algo que as pessoas vão contar um pro outro, sabe? Tipo, vão fazer fofoca. Ai, fulano ali, a Alice saiu da empresa tal, tô fazendo consultoria maravilhosa, ela contrata. Não é assim, gente. Claro que o boca a boca ele vai acontecer, mas ele precisa de uma ajudinha, né? A gente tem que meio que botar uns megafones aí nessas bocas. Então, a primeira sugestão pra você que tá entrando nesse mundo, ou que já está e quer ampliar o seu mundo da consultoria, é ter uma comunicação, né? Então, deixa claro na sua rede social que você é consultor, ter rede social caso você não tenha, né? Enviar, às vezes a gente tem, por exemplo, grupo do condomínio, grupo não sei do que. Gente que mora porta a porta contigo e não sabe o que tu faz. E a pessoa tem uma empresa, e a empresa dela tá com um monte de problema, e você tem um monte de solução, e ela não sabe, né? Então, fazer essa comunicação é importante para que as pessoas saibam que você existe e saibam o que você sabe. E aí vem o segundo ponto, isso que a gente está fazendo aqui nesse momento. Começar a mostrar que você domina conteúdos. Então, eu sei sobre o que eu estou falando, sei tanto que tenho segurança de pegar uma câmera, botar aqui e falar sobre isso. Então, isso é uma forma de você, entrando ou já existindo dentro do mundo da consultoria, poder demonstrar a sua autoridade no assunto. Por quê, gente? Consultoria, coaching, especialistas em gestão, eles vendem não só conhecimento, porque quem vende conhecimento são os cursos. O coaching, o consultor, eles vendem domínio sobre um assunto ao ponto de resolver problemas a partir daquilo. Então, uma coisa é eu saber, por exemplo, que o que é um planejamento estratégico. Isso é um conhecimento, certo? Eu sei o que é, eu sei a metodologia. Beleza. Agora, eu sei aplicar? Eu sei conduzir uma reunião de planejamento estratégico para que as pessoas que estão batendo cabeça perdidas saiam com um norte? É isso que vai vender a minha consultoria. Não é eu só dizer que o planejamento estratégico é importante por causa disso, daquilo. Então, nessa comunicação do seu conhecimento, quanto mais específico sobre estudo de caso, sobre a realidade do mundo empresarial, né, das pessoas que você quer atender, mais as pessoas vão te ver como autoridade no assunto. Fala, nossa, realmente? Sabe do que tá falando? Porque, tá dando um exemplo aqui. E é aquela sensação que a gente brinca que a pessoa escuta e fala, mas você tá dentro da minha empresa? Que você começa a falar das dores, né, dos problemas que a pessoa tá vivendo, e a pessoa, meu Deus, mas eu tenho uma câmera aqui, tu tá escondido aqui vendo o que eu tô passando. Como é que você sabe tudo isso? E aí você fala, porque eu sou consultora, né? Entendeu? Eu tô dentro das empresas, eu tô vendo. Então, por mais que você não esteja, talvez, dentro de muitas empresas quando você começa, você tem uma experiência gerencial. Valoriza a sua história, né? Então, esse posicionamento, ele começa baseado no que você já traz de história.
no que você já tem de essência e de memória, né? Então, é muito importante que nesse início você se embase nos seus casos de sucesso. Eu, quando era gestora, fiz isso, fiz aquilo, isso resolvi assim, então eu te recomendo assim. E tem uma empresa tal que fez dessa forma. Então, procurar cases de sucesso, conhecer os caminhos, né? Então, uma pessoa teve uma recuperação financeira durante a crise e tal. Vamos estudar esse caso? O que aconteceu lá? Como é que... Então, não precisa ter sido você o consultor da situação, mas você consegue dissecar um sucesso, né? E modelar esse caminho. E aí, às vezes, a gente entra no mundo da consultoria e a gente tem as ideias, né? Até eu tenho já virou meu amigo já, né? Um cliente que, quando eu conheci, ele era totalmente reticente a consultores. Totalmente. Sabe aquela pessoa que vê um consultor, atravessa a rua, que Deus o livre, consultor? Ele era assim. E aí eu perguntei um dia pra ele, eu falei, vem cá, por que tu não gosta de consultor, né, cara? Né? A gente é do bem, a gente é gente, a gente é legal. Aí ele disse assim, sabe que eu não gosto? Porque o consultor é consultor de dica. A pessoa chega na empresa e me dá uma dica, me dá uma sugestão. Daí eu falei, tá, mas não é problema, não é ser consultor, são os consultores que tu tá... Então, o que acontece? A pessoa, quando ele disse consultor de dica, que ele falou, porque o consultor olha pra minha empresa e diz, eu tenho uma dica pra te dar. E ele falou, eu não quero dica, eu quero solução, pelo amor de Deus. E aí eu entendi que uma das barreiras, quando a gente fala que é consultor, e os coaches também passam por isso, é que existe meio que um balaio, né, de grupos que realmente se intitulam consultores, coachings, né, solucionadores de problemas, mas quando estão na empresa, quando estão frente a frente com um problema, o que faz é dar uma dica. Não se compromete, entende? Não assume uma responsabilidade, não leva um método. E aí passa uma tarde na empresa tomando café e dando dica. Por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Algumas dicas são ótimas, maravilhosas, mas não existe uma essência. Então, além de se promover, de deixar todo mundo saber que tu é consultor, né, de estar visível, acessível, tenha um método que você consiga, desde o seu primeiro contato com o cliente, saber o próximo passo. Que você consiga, inclusive, ao formatar uma proposta, entender qual é essa construção lógica do que você está fazendo. Porque a consultoria, ela é um processo. Débora, o consultor palpiteiro. É o mais tem por aí, né? Então, a gente não pode ser esse palpiteiro. Porque qual é o palpite? Você não está inserido no processo, você não tem compromisso nenhum, você vai lá e joga uma dica. Né? É como se eu estivesse aqui numa live. Por que você não faz isso? Isso é o quê? Sessão de perguntas e respostas no Instagram, né? Não é consultoria. Consultoria é um compromisso. Né? O processo de acompanhamento de uma transformação empresarial, ele é um projeto, ele tem que ter escopo, ele tem que ter prazo, ele tem que ter entregas. E aí, nesta gestão de projetos, a gente faz uma transformação que fica. Né? A gente deixa um legado, a gente faz uma intervenção na organização de uma forma estruturada e não a consultoria de dica, o consultor palpiteiro, que são barreiras que a gente enfrenta. Então, muitas vezes fala que é consultor e já te colocam nesse rótulo. Então você vai vir aqui dar um monte de palpite. Não, eu vou resolver o seu problema. Eu vou aí fazer uma transformação na sua empresa, porque eu tenho método, porque eu tenho uma rotina. E às vezes, quem está começando na consultoria tem justamente essa dificuldade, né? Alice, eu não sei por onde começar, eu até consegui o cliente, mas qual é o método mais certo? Qual é o jeito mais adequado de eu conduzir esse projeto? A Débora, o que fazer quando o consultor parece mais comprometido? Ai, Débora, isso acontece, né, amiga? Tamo junto, eu sei. O que eu vou te dizer, né? Olha só, muitas vezes a pessoa quer a cura, mas não quer tomar o remédio. Então a pessoa tá doendo e ela diz, eu tô com uma dor aqui, então tá bom, toma esse remédio aqui. Mas ela tem que tomar o remédio, né? Às vezes, nós como consultores, seguindo nessa analogia, a gente segura o nariz da pessoa, aperta o pé pra ela abrir a boca e tu enfia o remédio. Mas o engolir é deles. Então, o que fazer neste caso?
venda a ideia o máximo possível, venda a cura. Venda em termos de persuasão, né? Como que isso vai ser bom pra você, o que já funcionou com outros clientes. E aí, como que eu conduzo, tá, Débora? Dentro do nosso processo, do nosso método, a gente trabalha uma elaboração de proposta vinculada a rotinas, às entregas, ao projeto, prazo e etc. E sempre tem um briefing no início, em que você escuta o cliente para entender qual é o sonho dele. Porque se ele está buscando uma consultoria ou um processo de transformação, seja via consultoria, via coaching, ele tem um objetivo com aquilo. E aí eu gosto sempre de perguntar referências. Tipo, que empresas que são exemplo para você? Que tipo de... quando você me contrata, por exemplo, para trabalhar uma transformação de processo, você quer o quê? Você quer automatização? O que você está sonhando com isso? Ah, eu quero agilidade, eu quero ter a minha empresa na palma da mão, eu quero um BI. E a pessoa vai dizer o que ela quer lá no início da consultoria, que é o motivo, né? Como se fosse a primeira consulta ali, né? Quando ela chega e começa a contar a história dela e por que ela quer ajuda. Beleza. O que a gente faz, Débora? Anota, eu gosto de botar, eu boto até entre aspas, exatamente a frase que a pessoa falou. Lá na frente, em algum momento, porventura acontecer de não haver compromisso, a gente devolve essas frases. Fala, olha, mas se você quer a resposta com 2 cliques na mão, eu preciso de alimentação do sistema, porque o sistema não está alimentado. E aí você volta naquilo e a pessoa, ela é pega no próprio sonho, entendeu? Tipo, sou eu que quero isso. Eu quero 2 cliques. Então eu preciso me comprometer. E aí a gente vai trabalhando também outros elementos aí da parte de comportamento de pessoas, né? E para fazer essa venda da solução, o quanto que a pessoa realmente quer, e também reforçando o papel, porque muitas vezes existem níveis de comprometimento dentro do cliente e às vezes a equipe está comprometida e a liderança não. E aí nós, como consultores, somos essencialmente eu ia dizer karma, mas eu vou dizer missão, que é mais bonito. Por missão, nós somos formadores de líderes. Não dá pra escapar disso não. Porque nós estruturamos projetos, a gente forma as pessoas internamente, estrutura processos, mas quem vai continuar esse legado é a liderança daquela empresa. Então nós temos esse papel, né, de engajar a liderança e o tempo todo lembrar do papel dele também, né? Então, às vezes, é a liderança que precisa de mais ajuda do que os processos ou as pessoas, né, a equipe da empresa. Então, quando você começa, e se você não tem um método, aí eu tenho uma boa notícia para você, que a gente tem um método, inclusive dentro do nosso grupo do WhatsApp, né, a gente vai liberar alguns elementos, como fazer uma proposta, por exemplo, um modelo de proposta inteirinho para você poder, quem está começando ou quer dar um turbo na sua consultoria. E também em parceria com o Empresa Autogerenciável, existe o método do Empresa Autogerenciável, que ele trabalha o passo a passo inteiro da consultoria, desde o primeiro momento até uma finalização de um processo de transformação. E que esse método, né, nós estamos formando especialistas nesse método para poderem atuar em parceria com o Marcelo Germano e a equipe dele no atendimento às empresas. Então, hoje já tem mais de 1.700 empresas que estão nesse ciclo e a cada 3, 4 meses entra mais uma leva de 200 empresas. Então, a crescente necessidade por consultores e pessoas que façam esse atendimento, e por isso essa parceria da gente formar as pessoas no método para que isso aconteça. Então, quem está começando na consultoria, se associar a esse tipo de parceria, como o Marcelo Germano, né, estar próximo de consultores experientes para, né, assimilar métodos e também embasar na sua história, na sua essência e desenvolver seu próprio método também. Né? Então é importante que a gente tenha essa clareza de que você pode se apropriar, né, se formar, se certificar em métodos já validados, consagrados, pode desenvolver o seu, mas o que não pode é ser palpiteiro. Então o mundo da consultoria já está cheio de palpiteiro. Vamos ser consultores responsáveis, consultores que entregam resultado, que deixam um legado a partir de um método estruturado. Esse é o meu grande recado do dia de hoje. Se já tiveram histórias assim, eu quando comecei eu não tinha método, gente, era uma bagunça.
Porque na minha cabeça eu olhava pro cliente e eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não conseguia comunicar o que eu queria fazer. E aí o fato de eu não ter um método deixava os clientes mais inseguros ainda, que ele olhava pra minha cara e falava, tá, e agora? E eu falava, agora a gente vai virar à direita. Agora a gente vai fazer um manual. Agora a gente vai fazer não sei o quê. E a segurança que eu passava era no total de zero, né? Porque a pessoa olhava pra mim e falava, meu Deus, ela não sabe o que ela tá fazendo aqui dentro? Ela tá testando coisa? Então é muito feio e desesperador trabalhar assim. Quando você entra, não, eu tenho uma bússola. A gente entrou aqui, primeiro encontro vai fazer isso, em 1 mês eu te entrego isso, em 2 meses eu te entrego aquilo, nosso ciclo é esse. Isso faz toda a diferença. A gente já entra, gente, com uma segurança, entende? Com uma cabeça erguida. Eu sei o que eu tô fazendo aqui e eu sei como eu tô entrando e eu sei como eu vou sair. E essa clareza de método é essencial. E quando a gente já começa, né, com um método estruturado que já te dá esse fio, né, esse fio condutor, a segurança vai lá para cima, além de que você consegue estruturar, inclusive, as evidências de sucesso, né? Porque aí você já tem um método estruturado que já te dá esse fio, né, esse fio condutor, a segurança vai lá para cima, além de que você consegue estruturar, inclusive, as evidências de sucesso, né? Porque aí você já tem um método, tem um relatório e tudo isso vai te permitir mais boca a boca. Lembra? Botar um megafone no boca a boca dos clientes também a partir de entrega de sucesso.